Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês alguns conceitos de matemática financeira. Conceitos esses introdutórios para a área de estudo. Então, a matemática financeira, ela estuda o valor do dinheiro no tempo. O que quer dizer isso? Ela estuda a área da matemática que vai tratar e estudar o comportamento de fluxos de recursos, entradas e saídas de dinheiro, de fluxos de caixa ao longo de determinado período de tempo. Tá? Então, esses estudos nos lembra o velho ditado que diz que um pássaro na mão vale mais do que dois voando. O que quer dizer isso? Você certamente preferirá R$ 10 hoje do que os mesmos R$ 10 daqui a um ano. Por que essa preferência ocorre? Porque existem fatores que vão modificar o poder aquisitivo do dinheiro ao longo do tempo, como risco, inflação. Um exemplo clássico, que eu costumo dar, vamos supor que você vai na feira, comprar tomate. Você leva R$ 10 para a feira. Esses R$ 10, eles vão ter a capacidade de comprar, por exemplo, 2 quilos de tomate. Tá? Após um mês, você vai na mesma feira comprar tomate com R$ 10. Certamente, com a variação de preços, a tendência em um mundo inflacionário, que é o comum no Brasil, não conseguirá adquirir a mesma quantidade, o volume de tomate. Pode ser que você compre apenas 1,5 kg de tomate. Isso se deve ao cenário de inflação que nós temos. Bom, o principal elemento que trata a matemática financeira desse comportamento é o juro. O deslocamento do dinheiro ao longo do tempo provoca a geração de juros. Como? Um exemplo. Uma pessoa aplicou R$ 1.000 no banco e depois de um ano resgatou R$ 1.020. Consequentemente, os juros foi de R$ 20. Ou teve uma diferenciação aí, R$ 1.020 menos R$ 1.000, R$ 20. Quais os motivos dos juros? Então, existem diversos fatores. Dos principais, nós temos o risco, que é a possibilidade de ocorrências de perda ao longo da operação. Nós temos a inflação, que é o coeficiente que estuda a variação do poder aquisitivo da moeda. E nós temos aí o lucro ou ganho, para quem está operando, no sentido de investimento, ele sempre vai ter interesse em ter algum tipo de ganho ou lucro. Tá? Mensurado os juros. Os juros é mensurado por meio da taxa de juro, que é o coeficiente que corresponde à remuneração da unidade de capital empregado, normalmente em um determinado período de prazo de tempo. Nós temos aí duas formas de expressão, em formato numérico, em que, na forma unitária, a taxa de juros é aplicada a unidades do capital. Exemplo, os R$ 20 que nós tivemos lá de ganho, dividido por R$ 1.000, que é o capital inicial, igual a 0,2 unidades de capital ao ano.
Outro formato também utilizado é a forma percentual, em que nós utilizamos as unidades de capital multiplicado por 100. Na forma percentual, a taxa de juros é aplicada a centos do capital. Por isso que nós pegamos essas unidades do capital e multiplicamos por 100. Então nós temos 0,2 multiplicado por 100, 20. E nós agregamos esse símbolo aqui, que é o símbolo do percentual. Nós temos que expressar também a periodicidade da capitalização, né? Então 20% ao ano, 20% ao semestre, 20% ao mês, ao trimestre. Então são as formas que nós temos aqui. Na literatura, nós temos o estudo de diagramas de fluxo de caixa. Esses diagramas servem para a gente compreender o comportamento daquele fluxo de caixa. Ele é o que a gente chama de simbologia. Então, eu vou mostrar a movimentação de recursos por meio de diagramas, né? Eu vou ter o que a gente chama de linha do tempo e vou ter setas para cima ou setas para baixo, indicando, respectivamente, entradas de recursos de capital, no caso de setas para cima, ou saídas de recursos de capital, no caso de setas para baixo. Vamos ilustrar um exemplo de uso do diagramação. Então, nós tivemos aqui, naquele nosso exemplo, um investimento de R$1.000, que consiste em uma saída do meu caixa, como, por exemplo, pessoa física, né? Eu fui ao banco, coloquei R$1.000 em uma operação de investimento, e ao longo de um determinado período, eu vou receber R$1.020. Consequentemente, no nosso exemplo, nós tivemos juros de R$20. Né? Esses juros de R$20, se eu quiser calcular a taxa de juros da operação, eu vou ter que a taxa consiste em 20 sobre 1.000, eu terei 0,2 unidades do capital. Esse foi meu rendimento. Ou 0,2 multiplicado por 100, eu vou ter 20% ao período. Né? Ao período correspondente daquela operação realizada. Então, ficamos por aqui e obrigado à atenção de vocês.